Olá, sou Cleide Souza e hoje vamos dar início às meditações que curam. Para hoje vamos ter uma meditação sobre renovação da mente. Como diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nesse momento, quero que você feche os olhos e respire lentamente. Não tente resolver nada agora, apenas fique aqui. Neste momento, permita-se sair do barulho do mundo e entrar em um lugar de silêncio. Inspire e solte. Mais uma vez. Inspire profundamente e solte devagar. Você não precisa carregar neste momento todos os pensamentos que chegaram até aqui. Alguns pensamentos podem ter acompanhado você por anos. Pensamentos sobre quem você é, sobre o que você consegue, sobre o que você não consegue, sobre o que aconteceu, sobre o que poderia ter acontecido, sobre o que alguém disse, sobre o que alguém fez, sobre aquilo que você passou a acreditar sobre si mesmo. Mas hoje você está diante de uma verdade. A sua mente pode ser renovada. Romano nos ensina: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus não está dizendo, finja que nada aconteceu. Ele está dizendo, não permita que aquilo que aconteceu determine para sempre a maneira como você enxerga a vida. Respire. Inspire. Talvez você tenha aprendido a esperar o pior. Talvez tenha aprendido a desconfiar. Talvez tenha aprendido a se diminuir. Talvez tenha aprendido a pensar que precisa controlar tudo para ficar seguro. Talvez tenha aprendido que precisa agradar para ser amado. Talvez tenha aprendido a viver olhando para aquilo que falta. Mas hoje, você pode começar a questionar aquilo que sua mente repetiu durante tanto tempo. Nem todo pensamento que passa pela mente é uma verdade. Nem toda voz que você ouviu na infância precisa continuar governando a sua vida depois de adulto. Nem toda experiência dolorosa precisa se transformar em uma sentença sobre o seu futuro. Existe uma nova maneira de pensar, e a renovação começa quando você deixa de concordar automaticamente com tudo aquilo que a sua mente diz. Quero que nesse momento você respire profundamente e diga dentro de você: eu não sou obrigado a permanecer na mesma maneira de pensar. Minha mente pode ser renovada. Deus pode transformar a maneira como eu vejo a minha vida. Agora perceba seus pensamentos. Sem lutar contra eles, apenas observe. Se surgir medo, observe. Se surgir culpa, observe. Se surgir uma lembrança, observe e diga: eu vejo esse pensamento, mas não preciso ser governado por ele. Existe uma diferença entre ter um pensamento e obedecer a um pensamento. Você pode pensar, eu não consigo, e ainda assim escolher continuar. Você pode pensar, não vai dar certo, e ainda assim escolher confiar. Você pode sentir medo e ainda assim caminhar, porque transformação não acontece quando você nunca mais sente medo. Transformação acontece quando o medo deixa de ser o seu senhor. Agora imagine sua mente como uma terra. Durante muito tempo, muitas coisas podem ter sido plantadas nela. Palavras, medos, críticas, rejeições, comparações, fracassos. Mas também existe somente aquela semente que Deus plantou em você. Fé, esperança, sabedoria, paz, amor, coragem, verdade, propósito. E você não precisa continuar alimentando aquilo que deseja abandonar. Hoje faça espaço. Espaço para uma nova visão. Espaço para uma nova compreensão. Espaço para aquilo que Deus está fazendo em você. Respire e repita lentamente: eu libero pensamentos que me aprisionam. Eu não sou definido pelos meus fracassos. Eu não sou definido pela rejeição que vivi. Eu não sou definido pelas palavras que disseram sobre mim.
Eu não preciso permanecer preso ao passado. Minha mente pode aprender um caminho novo. Minha maneira de enxergar pode mudar. Eu posso amadurecer. Eu posso aprender. Eu posso recomeçar. Agora leve sua atenção para aquilo que você tem acreditado sobre você. Talvez exista uma frase escondida aí dentro. Eu não sou suficiente. Eu sempre estrago tudo. Eu não tenho sorte. Eu nunca vou conseguir. Comigo nada funciona. Eu sou assim mesmo. Hoje não aceite essas frases como destino. Pergunte: isso é verdade ou é apenas uma história que aprendi a repetir? E se existe uma mentira misturada àquilo que você acredita, deixe aí, porque Deus não chamou você para viver aprisionado em uma identidade construída pela dor. Existe uma identidade que não depende da aprovação humana. Existe uma identidade que não depende do seu passado. Existe uma identidade que não depende daquilo que você perdeu. Você é alguém que pode ser transformado. E talvez essa seja uma das maiores esperanças da vida. Você não precisa continuar sendo quem a sua maneira antiga de pensar ensinou você a ser. Silencie e respire. Deixe essa verdade descer. A renovação da mente é também aprender a enxergar novamente. Enxergar a possibilidade onde antes você enxergava obstáculos. Enxergar aprendizado onde antes havia apenas fracasso. Enxergar crescimento onde antes havia vergonha. Enxergar oportunidade onde antes havia medo. Enxergar a presença de Deus mesmo enquanto algumas respostas ainda não chegaram. Jesus ensinava seus discípulos a olhar de outra maneira. Ele chamava pessoas comuns, ele se aproximava daqueles que outros desprezavam, ele enxergava além das aparências, ele enxergava além da história, ele enxergava além do erro. Talvez hoje você também precise aprender a olhar para si mesmo com novos olhos, não com orgulho, não com arrogância, mas com verdade. Você não é seu pior dia. Você não é seu maior erro. Você não é aquilo que alguém fez com você. Você está em processo. E processos podem ser transformados de pessoas. Agora inspire. E ao soltar o ar, imagine entregando a Deus aquilo que você não consegue mais carregar. Entregue o medo. Entregue a necessidade de controlar. Entregue pensamentos antigos. Entregue a culpa. Entregue a comparação. Entregue o cansaço, entregue aquilo que você não pode mudar e diga: Senhor, renova minha mente. Ensina-me a pensar segundo a verdade. Mostra-me aquilo que preciso deixar para trás. Mostra-me aquilo que preciso aprender. Transforma minha maneira de enxergar. Que eu não seja governado pelo medo, mas conduzido pela fé. Que eu não seja governado pelo passado, mas capaz de caminhar em direção ao futuro. Que minhas palavras sejam diferentes porque meus pensamentos estão sendo transformados. Que minhas escolhas sejam diferentes porque minha visão está sendo renovada. Agora fique alguns segundos em silêncio e respire. Talvez você não saia desta meditação com todos os problemas resolvidos, mas pode sair com uma nova consciência. Eu posso pensar diferente. E quando você começa a pensar diferente, começa a perceber diferente. Quando percebe diferente, começa a escolher diferente. E escolhas diferentes constroem caminhos diferentes. Por isso, hoje não peça apenas: Deus, muda as minhas circunstâncias. Diga também: Deus, muda primeiro aquilo que dentro de mim precisa ser renovado para que eu consiga viver uma nova realidade. Porque às vezes a primeira coisa que precisa mudar não está ao nosso redor, está dentro de nós, na maneira como interpretamos, na maneira como reagimos, na maneira como nos enxergamos, naquilo que acreditamos ser possível. Hoje você pode começar novamente, não porque o passado deixou de existir, mas porque o passado não precisa mais determinar o seu próximo passo. Respire profundamente e declare: minha mente está sendo renovada, minha visão está sendo ampliada, minha fé está sendo fortalecida. Eu não preciso obedecer aos pensamentos que me diminuem. Eu escolho a verdade, eu escolho a esperança, eu escolho a paz, eu escolho caminhar com Deus. Eu permito que minha mente seja transformada. E agora, descanse, não force nada, apenas permita que aquilo que precisa morrer, morra.
que aquilo que precisa ser curado encontre espaço, que aquilo que precisa nascer encontre terreno, e que uma nova maneira de pensar comece a florescer dentro de você, porque está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é apenas sobre pensar diferente, é sobre ser transformado, que talvez hoje seja o primeiro dia de uma nova maneira de enxergar a sua própria vida. Respire, permaneça em paz. A renovação começa por dentro. Nesse momento, mexa o dedo dos pés, também mexa o dedo das mãos, abra seus olhos e você já está pronto para recomeçar. Agora, envie essa meditação para que outras pessoas também possam ser renovadas pela mente de Cristo Jesus. Te vejo na nossa próxima meditação.